Olá pessoal, agora nós vamos estudar as correntes elétricas. As correntes elétricas elas estão diretamente relacionadas a um dos componentes da matéria chamado átomo. Os átomos, pessoal, eles formam toda a matéria que existe aqui no nosso planeta. E cada átomo ele é composto de três partes: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os elétrons, eles são responsáveis pela carga eletrônica dos átomos. Então, esses átomos eles podem perder ou ganhar elétrons, e essa perda ou ganho de elétrons é o que vai influenciar na produção de eletricidade. Então, olha só, gente. Quando os elétrons mudam de um corpo para o outro, naturalmente, eles fazem isso de forma desordenada, assim. Mas quando esses elétrons eles mudam de um corpo para o outro com o auxílio de uma fonte externa de energia, pode ser uma pilha, pode ser uma tomada, por exemplo, aí esses elétrons eles começam a percorrer esse corpo em uma maneira ordenada. E isso então gera algo que a gente chama de corrente elétrica. Essa corrente elétrica, então, ela é medida a partir de uma unidade chamada ampere, representada pela letra A. Essa corrente elétrica, pessoal, para ser conduzida com eficácia, ela precisa passar a partir de um componente chamado condutor elétrico. O que é um condutor elétrico? Condutor elétrico é um material que permite a passagem de corrente elétrica com facilidade. Normalmente são metais. Porém, existem outros tipos de materiais que criam resistência à passagem de corrente elétrica, que dificultam a passagem dessa corrente elétrica. Esses aí são chamados de materiais resistentes. Porém, existem materiais que resistem à passagem de corrente elétrica. E esses materiais eles são chamados então de isolantes elétricos. Virando aqui na página 38, nós temos dois exemplos. Um de condutor elétrico, que no caso é um fio de cobre, que é um material que permite a passagem de corrente elétrica com facilidade, e na outra imagem é pedaços de madeira, que são materiais que resistem à passagem de corrente elétrica. Ambos têm as suas funções. Por exemplo, para a eletricidade chegar na minha casa e eu poder utilizá-la, eu preciso que ela seja transportada através de um condutor elétrico, como um fio de cobre. Porém, uma pessoa que vá, por exemplo, montar a rede elétrica de um local, ela precisa se proteger do perigo de levar um choque utilizando algum tipo de material isolante elétrico como forma de proteção. No caso, equipamentos emborrachados, a roupa de borracha mesmo. Agora, pessoal, essa corrente elétrica, a passagem dela pelos condutores, está diretamente associada ao efeito Joule, que nós vimos anteriormente, que é a transformação, então, da energia elétrica em calor, como visto na aula anterior, no caso das resistências, né, dos aparelhos resistores. Aqui nesse quadro nós temos um esquema que explica como são formados os circuitos elétricos e quais são os seus componentes. O primeiro deles é o gerador, que é responsável por fornecer energia ao circuito. Depois nós temos um resistor, que vai ser uma estrutura que vai resistir à passagem da corrente elétrica, gerando calor, lá no efeito Joule. Ou um receptor, que é um aparelho que vai receber a energia elétrica e vai transformar ela em outras formas de energia, como luminosa ou sonora, como numa TV, por exemplo. E nós temos um interruptor, que é um equipamento que vai interromper ou vai permitir a passagem da corrente elétrica, como o que a gente observa nas lâmpadas da nossa casa. Para ligar a lâmpada, eu tenho que acionar o interruptor para permitir a passagem da corrente elétrica pelo circuito. Quando eu quero desligar a lâmpada, eu aciono novamente o interruptor para cortar a passagem de energia elétrica, desligando assim a lâmpada, fazendo com que a energia não circule pelo circuito. Virando aqui na página 39, nós temos um experimento que consiste na montagem de um pequeno circuito elétrico. Então, como é que vai funcionar esse experimento? Primeiro, peça auxílio ao adulto para fazer, e atenção na lista de materiais. Primeiro, um pedaço de fio condutor, lembrando que para se trabalhar com circuito elétrico, se eu quero conduzir energia, eu tenho que ter um material condutor. Esse fio condutor pode ser um fio de cobre, desses comuns que são utilizados nas construções, bem fácil de achar em lojas de material de construção. Depois, esse fio de cobre ele tem que ter aproximadamente 50 centímetros. Depois, duas pilhas tamanho D, as pilhas tamanho D são aquelas pilhas maiorzinhas, um alicate, uma lâmpada de 3 volts, ou seja, uma lâmpada pequenininha, e por fim, fita isolante. Como é que vai acontecer a montagem desse circuito? Primeiro, vocês vão ligar uma pilha na outra, ligando o polo negativo no polo positivo, vão unir essas duas pilhas com a fita isolante, depois vocês vão unir as duas pontas dos fios de cobre em cada um dos polos da pilha que ficam expostos, ou seja, na frente e atrás. Um desses fios de cobre já vai ficar preso direto na lâmpada de 3 volts, o outro fio de cobre vai ficar solto. Quando o fio de cobre está solto,
esse circuito ele não está completo, então a lâmpada fica apagada. Agora, a partir do momento que eu pego esse fio de cobre solto e conecto ele à lâmpada, aí o meu circuito fica completo, a lâmpada se acende. Então nós temos aqui o gerador de energia, que são as pilhas, nós temos o material condutor, que é o fio de cobre, e nós temos o material resistor, que no caso é a lâmpada, que vai transformar a energia elétrica em energia térmica e energia luminosa. É claro que dependendo do tipo de lâmpada, esse material ou ele pode ser resistor ou receptor. Se for uma lâmpada incandescente, aquelas amarelinhas mais antigamente, ela vai ser um material resistor, porque vai ter um fiozinho metálico que vai gerar calor. Agora já uma lâmpada de LED, por exemplo, é diferente. Pessoal, virando a página, tanto na página 40 quanto na página 41 e na página 42, nós temos atividades referentes ao material estudado no capítulo. Atenção aqui na página 42, a primeira atividade do banco de dados necessita o auxílio de um dicionário para sua resolução. Por essa aula é isso, nos vemos na próxima.